do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. In patientia vestra possidebitis animas vestras. Nosso Senhor nos comunica ensinamentos diversos, de diversos tipos, claramente alguns de tipo mais moral, de comportamento, outros mais doutrinal, por exemplo, do que acontece, quando a gente morre, que há para além dessa vida, e também alguma outra profecia a gente encontra no Evangelho sobre as coisas que ainda hão de passar. E uma hora, quando ele está falando do templo que vai ser destruído, do final dos tempos e das perseguições que os cristãos vão sofrer, ele diz, sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vós vos matarão, sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas nenhum só fio de cabelo cairá de vossa cabeça. É pela vossa perseverança que conseguireis salvar a vossa vida. Salvar a vida, que vão ter que enfrentar tribulações, dificuldades, mas se eles perseverem até o fim, eles vão ser salvos. Pela perseverança salvareis a vossa vida. Mas, mais literalmente, essas palavras podem ser traduzidas: pela vossa paciência possuireis as vossas almas, adquirireis as vossas almas. Daí a tradução vulgata, latina tradicional, in patientia vestra possidebitis animas vestras, que é mais próxima à literalidade do texto grego. Em concreto está lá, mais que a vida está a alma, ainda que é verdade que muitas vezes o texto grego usa a alma como sinônimo de vida, mas se a gente for pegar o texto mais literal, possuir o capto, adquirireis as vossas almas. E é muito interessante a ressonância que tem dessa maneira de traduzir mais literal, Pela paciência eu possuo a minha alma, eu sou dono de mim mesmo. Faz ressoar outras passagens também da Escritura que falam da paciência e com ideias mais ou menos que se completam. Por exemplo, São Tiago escreve: considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiveres de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a paciência. A prova da fé produz a paciência. Ora, a paciência deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. A tribulação vai produzir a paciência e isso vai levar a uma certa perfeição, uma certa santidade. Agora, São Paulo, aos Romanos: nos ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a paciência leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. Então também aqui dá passos, etapas, olha, começando com uma coisa ruim, que é a tribulação, que é a provação, aquilo pode disparar um processo em ti que vai levar a virtude provada, a esperança, uma coisa boa, muito boa, a perfeição, a santidade. Então é uma certa alquimia, uma certa química, uma certa mágica, na qual entra ou põe um ingrediente, uma coisa que vem de fora, tipicamente uma tribulação, uma coisa ruim, uma dificuldade, e aquilo passa por se eu digiro bem aquilo, se eu misturo ali daqui a pouco sai uma coisa boa, que sobretudo que fica dentro de mim, o que se constrói em mim, uma perfeição, uma união com Cristo, uma união com Deus, a santidade. E esse componente que eu preciso jogar ali para fazer reagir essa transformação é a paciência, é suportar com ânimo sereno os males, é essa virtude tão importante. In patientia vestra possidebitis animas vestras. E é o tema da nossa meditação de hoje,
deste recolhimento, entrando um pouco na série Filhas da Fortaleza, na série Filhas da Justiça, entraria mais o recolhimento anterior sobre sinceridade, né, a verdade. Agora, nesse mês, vamos voltar um pouco às últimas virtudes que faltaram comentar sobre da fortaleza, e a primeira delas é a paciência. Santo Tomás de Aquino, ele fala que a fortaleza, sobretudo, tem duas primeiras filhas primogênitas, entre aspas, né, as mais importantes, que é a coragem, a audácia, de um lado, o ataque, poderíamos chamar dessas duas maneiras, e de outro lado, a defesa, e aí a paciência. Assim como eu sempre, né, no futebol tenho os atacantes, mas também tenho a defesa, assim como na arma eu tenho que ter o meu escudo, mas eu tenho que ter a minha espada, a armadura, mas a lança. Sempre tem uma maneira de atacar e uma maneira de defender. E a fortaleza se divide então nesses dois módulos, o ataque e a audácia, a defesa, a paciência. E Santo Tomás diz que a mais característica delas é a paciência. Mais que o atacar, diz ele na Suma Teológica, o ato principal da fortaleza é o resistir, quer dizer, o permanecer imóvel ante os perigos. A audácia tem a ver com enfrentar o perigo fora de mim, a paciência tem que enfrentá-lo dentro de mim. E esse obstáculo que poderia me desestabilizar, me desmontar, mas porque eu sou paciente, eu não permito que isso aconteça. Então, entendendo essa virtude, a gente vai vendo que não se trata de mera passividade, de mera falta de energia, de quando eu não tenho outro recurso para enfrentar o mal e vencê-lo, eu digo, bem, paciência, o que você vai fazer? Como acomodar-se, conformar-se com uma situação ruim que eu, por ser fraco, não enfrento. Pois bem, a paciência não é isso. A paciência é a virtude de fortes, é a parte central da virtude da fortaleza, que nos faz fortes, que nos dá essa virtude. É alguém que resiste ao golpe e assim é como ele vai vencer a batalha. Em adolescência estava na moda os filmes do Rocky Balboa, né, o lutador de boxe, que até hoje não pararam de fazer, não para de sair, né, ele está no 12, sei lá, né, Rocky 13. Mas o Rocky, ele é um grande lutador, mas a principal virtude na luta dele era o apanhar, a capacidade de apanhar. Interessante, né? O Rocky não é que ele dava um super soco também, mas sobretudo, a típica luta do Rocky, ele apanha, não cai, não se entrega, apanha, e no final ele vence a batalha, né? Mas a principal virtude dele é o saber apanhar e não desistir de lutar. É a paciência, saber padecer, aprender a padecer sem desistir, sem desmoronar, sem desmontar, se aguentar o tranco uma vez e outra e assim terminar por vencer. São aquelas palavras tão belas e tão famosas de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem é Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Ela mesma foi uma mulher que teve que enfrentar muitas batalhas muito difíceis, resistências de todos os lados, de todo tipo, e obteve vitórias incríveis, né? Maravilhosas, o que fez no tempo de vida Santa Teresa, porque soube esperar. Não era uma mulher violenta, não, era sim uma mulher muito corajosa, muito forte, muito paciente. Muito forte porque muito paciente, sabendo esperar o tempo das coisas, sem perder o controle, sem desesperar-se, e assim é como se constrói coisas sólidas na vida, conquistando primeiro a nós mesmos, sendo dono de nós mesmos. Pela vossa paciência, possuireis as vossas almas. Diz também o livro dos Provérbios: mais vale a paciência que o heroísmo, mais vale quem domina o coração do que aquele que conquista uma cidade. Mais importante eu ser senhor de mim mesmo do que mandar nos outros. Primeiro eu tenho que mandar em mim, ser senhor de mim mesmo. Não é forte o adolescente apaixonado e irascível que qualquer coisa dá um chilique e grita com todo mundo. Isso não é sinal de fortaleza, mas da falta dela.
A paciência, pelo contrário, é a virtude da pessoa madura, que não perde o próprio controle, o autodomínio. Mesmo humanamente é assim. Já Tertuliano, nos primeiros séculos, fala dos filósofos que procuram ser estimados por sábios, simulando ser pacientes. Havia, no estoicismo, no Império Romano, essa coisa do sábio, aquele cara que não estoico, não se deixa alterar pelas atitudes, pelos eventos, leva tudo com uma placidez e uma indiferença, porque é um homem maduro, não é mais uma criança que se maravilha diante de qualquer coisa. Ele não se deixa arrastar pelas emoções violentas, mas ele se possui. Humanamente faz sentido isso, quanto mais sobrenaturalmente, quanto mais nós queremos imitar ao Senhor, que soube sofrer, e sofrer muito na cruz, um cordeiro levado ao matadouro não abriu a boca, nos salvou sobretudo assim, padecendo, sofrendo por amor. Santo Agostinho, que escreve um livro de paciência, só sobre essa virtude, a define como a virtude pela qual suportamos com ânimo sereno os males. É uma bela definição. Não é paciência quem suporta males, até porque todo mundo suporta, mas às vezes a pessoa pode suportar não suportando, digamos assim. Eu não suporto quando me falam tal coisa. Quer dizer, de uma maneira eles disseram tal coisa, mas não suporta nesse sentido significa que ele não se aquieta diante daquilo, que ele gera uma perturbação tal que exige a destruição de algo, sei lá, um enfrentamento mais violento. Quando é que a pessoa perdeu a paciência? Quando ela fala isso, eu não aguento mais, já estou cheio, já não posso, não consigo. Isso é um sinal que a pessoa perdeu a paciência, porque ela perdeu o ânimo sereno. Se a paciente, ela enfrenta o problema e outro, e ela vai lidando com aquilo e com ânimo sereno, não perde a cabeça por qualquer coisinha, pelo contrário, enfrenta as coisas com passividade. Lembro quando eu estava na faculdade de engenharia e uma ideia, porque começou a internet naquela época, e no ano de 95, foi meu primeiro ano na faculdade, e foi o primeiro ano na internet no Brasil, ou não sei em que esfera, mas todo mundo com e-mail lá, e tinha um e-mail que você mandava, chegava para todos os alunos da engenharia da computação, e aí isso não é uma boa ideia, mas enfim, na época a gente estava começando ainda a aprender a usar as coisas, e aí um dos nossos colegas mandou um e-mail lá reclamando porque ele tinha tido não sei que problema na secretaria, com falta de documento, de matrícula, e mandou um e-mail super mal criado, xingando todo mundo e com 1000 palavrões, e que absurdo, a secretária, a universidade, e quem não gostou, que não sei o que, E algum colega ali que fala, um chilique eletrônico, falou assim, um chilique eletrônico, até para um homem pega especialmente mal, uma coisa, um chilique, assim, um negócio bem claro, uma mulher também, mas enfim, as mulheres são mais emotivas que os homens, tem as emoções mais à flor da pele, às vezes nos períodos do mês que tem um pouco mais de direito, digamos, mais de desculpa para ter um outro mais descontrole, mas de todos os modos, todos nós não está bem, chiliques, Você tem que ter autodomínio, lutar para ter esse controle, de levar as coisas com seriedade, com elegância. Eu me ordenei em Roma, o bispo que me ordenou, meu prelado do Opus Dei, ele teve um encontro ali com os pais dos que tinham nos ordenado, e ele chegou 2 minutos atrasado, uma coisa assim, e comentou, desculpa o atraso, eu acabei de estar com um cardeal, era um cardeal polonês, não lembro o nome, e aí me atrasei, mas é um cardeal muito, muito divertido, já está mais velhinho, era um cardeal que o Papa João Paulo II gostava muito dele, e porque ele era um cara muito, muito bem-humorado, e ele contava piadas em polonês lá, quando o Papa precisava descansar, chamava lá esse cardeal, ele ficava rindo no jantar com as piadas lá do seu compatriota. Mas agora já estava velhinho, já faleceu, mas naquela época, na minha ordenação, o meu bispo prelado foi lhe visitar, e ele perguntou, eminência, excelência, como é que o senhor está? E ele já bem... E ele falou, olha, estou como o Coliseu, em ruínas, mas bastante visitado. Falando assim, um pouco... E achei muito divertida, a resposta desse cardeal, um velhinho ali. E ao mesmo tempo muito virtuosa, porque
Podia, né? Se alguém pergunta, eu estou cheio de achaques, então eu vou aproveitar, né? Para dizer, não, eu não dormi nada essa noite, eu não consigo beber água direito, me dói o braço porque não sei o que, a coluna tal, e a cabeça, sei lá, né? Estômago. Mas ao invés de passar uma lista ali das suas dores, ele fez uma piada consigo mesmo e, né, fez o outro rir, se divertir. Isso é uma pessoa forte, não é verdade? Uma pessoa que tem a virtude da paciência, que sabe rir de si mesma, ao invés de dramatizar as coisas e comunicar esse drama com cargas de novela mexicana para as pessoas à sua volta. Não, é uma piada, né? Uma coisa ali, uma sátira, uma coisa leve. O eu não é aquela coisa grande, dramática. O eu é uma coisa ridícula, pequena. Que vamos nos rir dele. É um pouco esse convite dessa uma pessoa humilde e, portanto, sem um ego inchado e, portanto, paciente diante dos sofrimentos, das dificuldades da vida. Boa coisa, né? Que a gente queira agir assim também. São José Maria, uma vez ele, achei bonita, me inspira essa história. Ele estava meio bravo, né? Os espanhóis pra gente são especialmente bravos. Né? Ele estava chateado com o assunto e ele reparou que ele estava assim. E ele falou, devo estar com uma cara assim de invocado, né? Ele parou numa dessas máquinas de fotografia instantânea e tirou uma foto lá, pôs a moeda ali e tirou uma foto, fazendo uma cara assim bem bravo, né? Com sobrancelhas ali. E aí ele ficou só com uma foto na carteira. E quando ele vinha que ele começava a se sentir meio injustiçado, ele pegava, olhava aquela foto, uma cara bem de bravo assim, para rir de si mesmo, falar, cara, que ridículo, né? Que o injustiçado das nações, o pobre coitado, que não sei o que, deixa de onda, um pouco assim, né? Rindo de si mesmo, para esvaziar um pouco aquela carga pesada de rir de si mesmo. Bonito, né? O esforço de uma pessoa santa para não se deixar dominar por uma coisa pesada. Âmbitos para a gente viver essa virtude? Bem, o tempo, né? Diz Dietrich von Hildebrand, a paciência se relaciona sempre com o tempo. Saber esperar. Epístola de São Tiago, tende, pois, paciência, meus irmãos. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até para receber a chuva do outono e a da primavera. Tende também vós paciência e fortalecer os vossos corações. Como lavrador, agricultor, não pode ter pressa, né? Se com pressa as coisas não funcionam. O apressado come cru, se costuma dizer, né? As coisas precisam ter tempo, né? Não tem seu tempo. O apressado estraga as coisas. Aquela historinha do homem que viu uma borboleta saindo do casulo, passando numa árvore, viu ali e ficou, nossa, que bonito, que momento mágico da natureza, a transformação, o nascer de uma bela borboleta a partir da larva de um casulo. E ele, vou observar esse prodígio da biologia. Mas a coisa está meio devagar, né? Aquela borboleta ali, depois de 10 minutos, tinha saído 1 milímetro. Ele viu, bem, o negócio aqui vai longe. Então ele pegou ali um canivete, deixa eu dar uma agilizada aqui no assunto, deu uma cortadinha assim, deu uma facilitada ali para a borboletinha, né? E aí, de fato, ela começou a sair bem mais rápido, né? Depois que ele deu e ela saiu inteira, e aí, pum, aí caiu no chão e morreu. Diz a história, termina assim, né? Uma história meio triste, né? Coitada da borboleta que nunca voou. Mas, no fundo, o que depois ele foi estudar, e ele viu que nesse processo de sair do casulo, acontece alguma coisa ali com os músculos, com as asas que se soltam, não sei que processo biológico lá acontece, que aí sim ela termina o desenvolvimento dela e ela está pronta agora para voar. Mas como ele abreviou o processo, acabou matando a pobre borboleta porque não teve que fazer aquele esforço que era no tempo necessário para desenvolver, terminar, né, o seu processo ali de se transformar numa bela borboleta. Enfim, outra versão mais brutal, né? A apressado come cru, né? De uma maneira um pouco mais popular e menos poética, mas que é verdade, né? De várias maneiras que a gente veja essa realidade. A pressa estraga as coisas têm o seu tempo. Não dá para tirar o bolo do forno antes da hora, nem a carne, nem... Saber esperar as coisas, saber esperar, que é tão importante. Paciência com o tempo, conosco mesmos. Deus é paciente conosco, como é que nós não vamos ser pacientes conosco mesmos também? Às vezes, até na vida espiritual, na busca da santidade,
Ah, padre, como é que eu faço para vencer a preguiça? Como é que eu faço para vencer a luxúria? Como é que eu faço para... Ah, a gente tem caminhos, estratégias de luta, mas às vezes parece que as pessoas querem uma pílula, né? Que tu dá para elas e pum, pronto. Agora está resolvido o problema, aperta esses 2 botões nessa sequência, tá pronto, né? Resolveu. E olha, as coisas mais importantes da vida não são assim tão simples, na verdade, exigem uma luta, um esforço no tempo, como, sei lá, aprender um instrumento, ou desenvolver uma habilidade esportiva, a pessoa vai aos poucos, né? E todo o processo exige paciência, as coisas custam. Não podemos fazer aquela oração, Deus, dai-me paciência, mas que seja agora. A oração do impaciente, bom que a gente peça, né? Mas saber que Deus vai dar conforme com o tempo que seja preciso para aquilo. De São Francisco de Sales, os que aspiram ao amor puro de Deus não têm tanta necessidade de paciência para com os outros como para consigo mesmos. É preciso suportar a imperfeição para alcançar a perfeição. Suportar a imperfeição minha para alcançar essa perfeição a que eu aspiro, com esse espírito esportivo de começar e recomeçar. Os atletas são assim, não é verdade? Vai lá, tentou uma vez, não conseguiu, e aí tentou outra vez, mas ele não desiste, né? São José Maria gostava de narrar quando ele viu lá umas Olimpíadas, uma competição de salto com vara, e aquele atleta visto por aquela multidão e foi e errou, quebrou a vara, mas ele voltou, se concentrou outra vez, correu, vai e outra vez errou, mas não desistiu e no final conseguiu. Porque não ficou desesperado, porque que papelão, todo mundo ficou vendo aqui, foi ridículo. Não me interessa, interessa que eu tenho mais uma chance e eu vou agora me concentrar e vou até o final das coisas, né? Não cair nesse espírito de não brinco mais, típico de uma criança imatura. Não brinco mais. Não funciona. Dá errado. E a pessoa então desiste de lutar porque ela queria que tudo fosse mais fácil, mais imediato. As coisas que contam não são assim. Exigem tempo, exigem paciência para adquirir a virtude de qualquer coisa, né? E é lógico, paciência conosco mesmo e também com os outros. São Paulo aos Coríntios, a caridade é paciente, a caridade é benigna, tudo suporta. O amor deve nos levar a ser paciente com as pessoas. O evangelho de domingo passado, Pedro perguntando ao Nosso Senhor, quantas vezes tem que perdoar? Até 7 vezes? Pois 70 vezes 7, fala Nosso Senhor, sempre, né? Nem esquece essa conta daí, e perdoa sempre, né? Perdoa sempre. Porque o amor pede isso. Como o amor de Deus sempre está disposto a nos perdoar, também nós devemos estar dispostos a perdoar os outros. As almas, diz amigo de Deus, como um bom vinho, melhoram com o tempo. As pessoas têm o seu tempo para melhorar. Tem defeitos e podem me incomodar, natural. Mas se eu aposto, se elas são rodeadas com o meu carinho e com o meu bom exemplo, com as minhas orações, e também com alguma palavra de alento, ou inclusive com alguma correção, se for o caso, né? Uma correção fraterna da minha parte, as pessoas vão melhorando e vão crescendo. Se eu aposto nelas, se eu estou disposto a dar mais uma chance, eu estou disposto a perdoar. Ser paciente com as pessoas, que importante é isso, né? E dando, por último, a essa atitude também um sentido muito sobrenatural. Cristo nos redimiu, sobretudo através do seu sofrimento, através da cruz, na verdade, padecendo o sofrimento por nós. E a gente pode e deve se unir ao seu sacrifício na cruz, mesmo nas pequenas coisas de cada dia. Papa Bento XVI, nessa encíclica Spe Salvi, ele fala, né? Gostaria de acrescentar, fazia parte de uma devoção, uma forma de devoção talvez menos praticada hoje, mas não vai ainda há muito tempo, que era bastante difundida, a ideia de poder oferecer as pequenas canseiras da vida cotidiana que nos ferem com frequência, como alfinetadas mais ou menos incômodas. Fala muito disso nesse verbo, oferecer. Oferece para Deus. Alguma pessoa vem falar, padre, tive muito resfriado esses dias, tive um problema. Em geral, uma pergunta que eu faço é, tu ofereceu isso para Deus? Nem todo mundo entende o uso desse verbo, né? Como assim ofereceu? Que é isso, né? É aceitar aquela contrariedade e, bem, falar, olha, Senhor, eu aceito isso, né? Que é a tua vontade,
e entrego isso nas tuas mãos. Falava há pouco com um pai que acabou de ter o seu primeiro filho e falava justamente isso, né? Bem, cólicas e tal, bem, eu aceito, né? Deus permitiu que o meu filho tivesse cólica, eu aceito, né? Enquanto claro, pede para Deus que ele não sofra mas ao mesmo tempo aceita. E dizia, pai, eu vou trocar a fralda do meu filho, e ele fica bravo, né? Por quê? Eu acho que é porque tá frio, e aí tu vai tirando a roupinha dele, ele vai ficando bravo e começa a reclamar e começa a espernear. E é claro, isso torna o processo mais lento, demora mais para trocar, né? Então ele sofre mais, ele passa mais frio do que se fosse dócil. Mas enfim, mas não tem muito como explicar para ele, fica tranquilo aí porque a coisa vai passar mais rápido, né? E dizia aquele pai, olha, eu me sentia assim diante de Deus tantas vezes, por espernear, por não aceitar, por não... E quando, olha, seria tão melhor, seria tão mais fácil se eu aceitasse as limitações da vida, os problemas, oferecendo aquilo para Deus. E é o que trata o Papa Bento XVI nessa encíclica, resgatar essa devoção tão boa, oferecer as pequenas coisinhas para Deus, dando-lhes assim um sentido. Deste modo, também as próprias pequenas moléstias do dia a dia poderiam adquirir um sentido e contribuir para a economia do bem, do amor entre os homens. Oferecer essas coisas para Deus, como escreve em Sulco São José Maria. Não irá rir, padre, se lhe disser que uns dias me surpreendi oferecendo ao Senhor, de uma maneira espontânea, o sacrifício de tempo que supunha para mim ter de consertar um brinquedo estragado de um dos meus filhos. Não sorrio, fico feliz, porque com esse mesmo amor Deus se ocupa de recompor os nossos estragos. Muito, né? Chegou a filhinha com a boneca lá, eu vou consertar aqui, já não tinha tempo, aquilo lhe custou um pouco. Ele ofereceu para Deus, eu te ofereço aqui, ter que gastar tempo com isso. E bonito, né? Esse homem está se santificando através da paternidade, dessa entrega, dessa dor, oferecendo para Deus. Não só abraçando aquilo como uma chateação que torna o seu dia mais pesado, mas transformando aquilo num ato de amor, na medida que ele aceita e vive aquilo com alegria, oferecendo para Deus o que lhe custa ali. Desde as coisas menores até as maiores. O Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate, fala, né, do bom humor da santidade, e cita como exemplo São Thomas More, também um santo em certo sentido mártir. A igreja o venera dessa maneira, e um herói da paciência, do sofrimento, nas mãos de Henrique VIII, quando Henrique, o rei, lhe separa da sua família, lhe prende, lhe julga de uma maneira... E ele sempre demonstra um grande bom humor. As pessoas que vão lhe visitar na Torre de Londres saem dali reconfortadas pela alegria que ele transmite. No próprio julgamento tem aquela espécie de piadinha, né? Que ele fala, olha, o homem lá que para dar o depoimento falso contra ele recebeu o cargo de governador do país de Gales. E o Thomas More, que conhecia esse homem, era um amigo seu, velho, né? Que agora o traía. Ele disse, olha, cara, não valeria a pena um homem ganhar o mundo inteiro se para isso viesse perder a sua alma. Agora, quanto mais pelo país de Gales, falando assim, a famosa frase, for Wales, né? Pelo país de Gales, te vendeu barato, né? Desculpa te dizer. Tem uma piadinha ali para deixar o cara meio desconcertado, né? Até quando ele já vai ser decapitado, que foi decapitado, quando sobe ali para o cadafalso, fala com o verdugo lá, o carrasco, olha, coragem, amigo, não tenhas medo, mas como tem o pescoço muito curto, atenção, tá nisso a tua honra, acerta aí de primeira, que não vai me fazer um papelão. Que cara é capaz de fazer piada com o cara que tá lá com o machado, que para lhe cortar a cabeça, né? Um santo, São Thomas More. E ele tem uma oração do bom humor muito interessante. Então, isso já é paciência em grau heróico, né? Convenhamos. Já é uma coisa assim de um heroísmo próprio de um santo, assim, né? Que está muito unido a Cristo, né? Que leva o bom humor a extremos insondáveis e a paciência diante do mal de uma maneira prodigiosa, né? Bom, desejar isso, almejar, querer ser nessa virtude tão bonita. Tivemos essa semana a festa de Nossa Senhora das Dores. Interessante essa devoção. Nossa Senhora, de fato, enfrentou muitas dores, já tendo que dar à luz lá em Belém, sem ter uma morada boa, um lugar para aquilo, indo ao Egito com o bebê que está sendo perseguido, voltar para Nazaré, uma certa pobreza, até, como é lógico, a cruz, sobretudo aí, é o grande martírio de Nossa Senhora, né?
no Calvário, junto à morte do seu filho, e nunca encontramos nela uma reclamação, pelo contrário, sempre sorriso, alegria, esperança. Bonito seguir o seu exemplo para que ela também nos ajude a crescer cada vez mais nessa bela virtude. Dou-te graças de Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para a sua prática. Minha Mãe Imaculada, São José do Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por